Boa noite a todos e a todas. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite a saber, 34ª audiência pública da 17ª legislatura, em 23 de setembro de 2019. Projeto de lei complementar número 1054, altera o Código Tributário para isentar da taxa de fiscalização da licença para o exercício da atividade de comércio ambulante ou eventual entidade sem fins lucrativos que atuem na causa dos animais. O item apresentado será objeto exclusivo de debates. Os cidadãos interessados em se manifestar devem inscrever-se junto aos funcionários, a quem peço que se identifique. Angélica e Samuel. Os inscritos poderão, então, fazer o uso da palavra por até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta aos demais vereadores interessados. Aproveito para considerar que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo para o canal 4 da NET, para o 60.2 do UHF e também transmitida ao vivo pelo site da Câmara Municipal. Eu convido para compor a mesa a diretora do Departamento de Bem-Estar Animal, Daniela Araújo Passos, a quem peço uma salva de palmas. Convido também a doutora Maria Cristina Santos Reiter Timponi, que é a presidente da Associação dos Médicos Veterinários de Jundiaí e região. Convido a idealizadora do Grupo Vida, dona Regina Lazzarini. Convido a idealizadora do projeto Pracinha dos Dogs, Sara Penteado. Quero registrar aqui a presença do vereador Márcio Pentecoste, que está aqui na sala ao lado, e da vereadora Ana Tonelli. Agradeço a todos pela presença para hoje discutirmos o projeto de lei complementar 1054/19, que isenta as entidades sem fins lucrativos, que atuam na defesa causa animal, da cobrança da taxa de fiscalização da licença para o exercício da atividade de comércio ambulante ou eventual. Hoje é um dia de falarmos da causa animal e de pessoas que defendem corajosamente a causa em nossa cidade, enfrentando todos os obstáculos, sempre com o mesmo propósito: garantir o cuidado e a proteção dos nossos animais. Trabalham voluntariamente pelo amor a eles. Muitas vezes, esses obstáculos são causados por burocracias excessivas, falta de apoio e cobrança de taxas. Nós, que enquanto poder público, se não conseguirmos solucionar todos os problemas causados em decorrência do abandono de animais em nossa cidade, devemos criar ferramentas, melhores condições e desburocratizar a máquina para que as pessoas voluntariamente possam fazer esse trabalho, trazendo grande benefício para a sociedade e para o poder público. Este projeto surgiu de uma demanda que chegou ao meu gabinete e foi construído coletivamente. Em agosto, recebi na Câmara uma entidade da cidade que procurou a Prefeitura para realizar um bazar
com a finalidade de angariar recursos e revertê-los para a causa animal, e se deparou com uma altíssima taxa, o que inviabilizaria o evento. Entramos em contato com outras entidades e constatamos que outros eventos também não acontecerão por causa da cobrança dessas taxas. Pesquisamos sobre o assunto. Entramos em contato com o departamento responsável na prefeitura e que nos confirmou essa cobrança de taxas. E percebemos que há um tratamento desigual entre iguais. Ou seja, algumas entidades de outras áreas de atuação têm isenção da taxa, mas as entidades da causa animal não recebem o mesmo benefício da lei. Estas entidades, buscando fazer o evento da forma correta, transparente e de acordo com as normas da prefeitura, tiveram que desistir do evento por conta das taxas elevadíssimas. Ora, como o poder público pode cobrar uma taxa elevada quando o evento não pretende lucro e tudo o que é arrecadado é destinado à doação? Esse projeto vem para corrigir uma distorção da lei atual e garantir que aquelas que atuam em defesa dos animais possam realizar seus bazares e feiras sem cobranças de taxa por parte do poder público. Dessa forma, esperamos mais recursos para a causa. Vamos debater sobre o assunto, compilar todas as ideias e levá-las ao Executivo, para que a alteração do artigo seja concretizado o mais breve possível. Agora eu convido para fazer o uso da palavra a idealizadora do Grupo Vida, Dona Regina Lazzarini. Boa noite. Nós, como Grupo Vida, nós ajudamos animais, ao mesmo tempo os humanos que ajudam os animais, os protetores dos animais. E é uma causa muito difícil, como todos que estão nessa etapa sabem o quanto é duro para você fazer alguma coisa, ganhar o dinheiro para poder ajudar. E num desses projetos nós tivemos uma ideia de fazer um bazar bem bacana, inclusive, só que a taxa realmente é inviável. Essa lei existe para quem não, para humanos, né? Na verdade, não para os bichos que a gente está mais preocupados. E fomos procurar o Cristiano, que logo nos recebeu e já tentando mudar essa lei para também proteger os animais. Do mesmo jeito, eu acho que podem ter eventos, pessoas se beneficiando com isso, que é o caso que podem pensar que pode ter gente que vai fazer um bazar e não é para os animais. Pode ter também o beneficiente humanitário que também não vai beneficiar. Então, o que nós pedimos hoje é essa lei que seja também para os animais, que eles são muito importantes para nós. Obrigada. Obrigado, Regina. Eu convido a fazer o uso da palavra a presidente da Ambeverjur, Associação dos Médicos Veterinários de Jundiaí e região, a doutora Maria Cristina Santos Reiter Timponi. Boa noite a todos. A gente fica muito feliz de ver que tem o legislativo, as pessoas que cuidam, os protetores, e nós, médicos veterinários, envolvidos na proteção dos animais. É muito importante que todos estejamos unidos. Isso é uma coisa que nós precisamos criar dentro da cidade. É exatamente a união do executivo, do legislativo, dos órgãos com o Departamento de Bem-Estar Animal, os zoonoses, os médicos veterinários autônomos, a própria associação e os protetores, para uma ação em comum. Todo mundo tem o mesmo objetivo. O problema é que nós queremos fazer coisas individualizadas.
Não há necessidade de se fazer individual, há necessidade de se fazer em conjunto. E eu parabenizo especialmente o vereador Cristiano pela sensibilidade que ele vem tendo no olhar para a causa animal, nos ajudando, inclusive, com divulgação de zoonoses. Ele nos ajudou na campanha de valorização, também agora PET, que ele vai comentar. E, assim, nós temos visto uma boa vontade muito grande e uma intenção muito sincera de colaborar com toda essa parte. No que depender da Associação dos Médicos Veterinários, tudo que for para o bem-estar animal, para a saúde animal e também para a saúde humana, nós estaremos participando, sim. Eu agradeço bastante. Quero agradecer a Associação dos Médicos Veterinários pela participação efetiva que tem dado às ações do poder público, mas também do legislativo, contribuindo sempre com sugestões, com críticas, com elogios, e dizer que o nosso mandato, a Câmara Municipal, ela tem feito um papel importante nesse diálogo entre a sociedade, entre as instituições, principalmente as não governamentais, que são fundamentais neste contexto do cuidado com o animal. Nós tivemos aqui uma campanha da vacinação, né, que, aliás, nós estamos dentro desta campanha, né, ela iniciou no começo do mês e encerrará dia 30, né, que a Anvejur tem feito pelas questões dos morcegos, e infelizmente Jundiaí não recebeu as vacinas necessárias para fazer esta ação junto com a comunidade. E sensibilizado a isso, a Associação dos Médicos Veterinários criou uma ação importante no sentido de poder minimizar o custo dessas vacinas através das clínicas parceiras da Associação dos Médicos Veterinários e podendo realizar uma campanha dentro do município de Jundiaí, não substituindo aquilo que o governo federal não fez, mas agregando as pessoas que fazem, então, um trabalho importante dentro da sociedade, como é o caso das protetoras, que tem esse papel fundamental. Então, agradeço a Associação dos Médicos Veterinários, aqui representada pela doutora Maria Cristina. Faço o convite para fazer uso da palavra, Sara Penteado, que é a idealizadora do projeto Pracinha dos Dogs. Boa noite. Eu só tenho a agradecer ao vereador Cristiano Lopes, Leandro Palmarini, que está aqui. São 8 anos de luta nessa causa animal aqui em Jundiaí. Eu, que sou uma precursora nos eventos PETs na cidade, eu sei a dificuldade que existe. Por quê? Porque hoje a causa animal na cidade ela está ganhando um destaque muito grande. E nós passamos, todos os momentos, nós passamos por dificuldades extremas, onde a finalidade dos eventos não é o protetor ou aquela pessoa que está ajudando a aparecer, e sim o fim dela, que é a ajuda àqueles coitados que estão na rua morrendo, né? O projeto Pracinha dos Dogs, ela tem uma ação onde ela já conseguiu castrar mais de 5.000 animais nesses 8 anos. Ela consegue fazer por mês mais de 100 castrações por ela sozinha, né, pelo projeto, com as voluntárias. Então, todos os eventos que a gente realiza têm esse fim, né? E, realmente, isso que hoje está acontecendo aqui nessa Câmara é muito legal, porque, assim, alguém tem que levantar a bandeira que protetor não é status. Protetor não faz nada para aparecer em mídia social. O protetor ele está aqui para ajudar o animal. Então, assim, para se retirar alguma coisa que se cobra, tem que ter um fundamento de para onde vai esse dinheiro. Eu penso assim. Como eu sou questionada a todo momento eu sou questionada o que é que eu faço com os eventos que eu realizo, eu acho que as contas têm que serem abertas para a gente poder tirar essas taxas. Porque, assim, eu me deparo nesses 8 anos de luta sozinha, né, com muita gente que vem pensando que fazer um evento é uma coisa bacana,
É uma coisa que vai trazer um status, e não é por aí que a gente trabalha. A gente tem muito problema na cidade com protetora, que acaba realizando alguma coisa e a gente não vê o fim daquilo lá depois. Então, eu acho interessante que se fale disso. Qual é a finalidade desses eventos? Para que quer realizar esses eventos? Qual é a finalidade desse dinheiro arrecadado? Para que a gente possa continuar tendo força. Porque o que mais a gente tem na cidade hoje são pessoas desacreditadas no mundo pet, como a Regina falou. Você pode ter os eventos voltados para a causa animal a partir do momento que eles sejam realmente realizados com uma importância, com uma sinceridade no que vai ser feito daquilo lá. Eu tenho um pouco de receio, Cristiano, estou falando sério. Porque, assim, eu tenho muita gente que se aproxima de mim porque ela quer fazer evento, mas não porque ela tem uma causa, porque ela acha que é legal. E não é legal. Cachorro doente não é legal. Cachorro precisando de veterinário não é legal e dever 7 mil no veterinário não é legal. Então, todos os eventos têm uma finalidade. E essa união, começando por esse bate-papo, vai ser muito legal. Agradeço a você o momento que você me deu, mas, assim, eu, como protetora e diariamente voltado com animais no nível extremamente precário de vida, né, onde eu chego a perder quase 4, 5 animais por mês, eu sou um pouco preocupada do que é esses eventos pets, o que eu quero fazer para eventos pets, qual a finalidade disso para a cidade? Porque, senão, nós vamos multiplicar pessoas que vêm achando que fazer evento é fazer um evento e viajar, ou fazer evento e vou para casa, e não é isso. Aí a protetora vai continuar sozinha. Eu acho que aí depende mesmo de um vereador como você, que já conhece, como o Leandro, que está dentro da causa, para entender qual será o parâmetro desses eventos. Eu penso assim, porque a gente está muito cansada de ver coisas acontecendo na cidade onde a gente vai ver o fundo daquilo e não é para o animal. Eu estou falando sério, acontece direto. A gente tem muita gente que se aproxima da gente, não consegue porque nós trabalhamos direito, se distancia da gente, reúne outras pessoas, faz os eventos, você não entende por quê. Evento pet não é uma coisa de glamour. Evento pet é uma coisa de ajuda, como o Cobema faz, como a gente faz com castração, ou como a gente faz com vacina. Isso é um evento pet. Eu tenho um espaço que vocês sabem, que é a Pracinha dos Dogs, onde eu realizo todos os eventos lá. Realizo com muita gente, muito parceiro, muita gente bacana que ajuda com ração, com vacina, veterinários. Quer dizer, tem um fundo aquilo lá. Tirando isso, eu não sei, assim, a finalidade. Eu acho que, para se retirar alguma coisa, tem que ser chamado os protetores, falar para os protetores, viu, vocês querem que retire, porque você tem feira aqui, você tem feira aí, eu penso assim. Senão a gente vai multiplicar pessoas que só se aproximam do mundo pet achando que é glamour, e não é glamour. Eu penso isso. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Cristiano. Obrigado, Sara, pela sua contribuição nesse momento. Queria aqui registrar a Juliana e a Paula Calaf aqui, representando a Ordem dos Advogados de Jundiaí. Também queria agradecer a presença do vereador Leandro Palmarini, que chegou conosco aqui nesse momento, também um defensor da causa, a doutora Vânia Nunes, que é presidente da Fundação da Serra do Japi. Obrigado, Vânia. Já sei que é amiga aqui da nossa querida Daniela, né? A Cristina também. Bom, aliás, aqui nós estamos entre amigos, né? Pessoas que trabalham e lutam pela mesma causa. Agradeço a sua presença. Antes de passar aqui a fala para a Daniela, eu pediria que a mesa pudesse sentar aqui nas nossas cadeiras, porque ela vai apresentar para nós um material que ela trouxe aqui do DBEA, né, que é o Departamento do Bem-Estar Animal, para que a gente possa acompanhar de frente. Então, eu convido vocês a sentarem aqui embaixo, ao lado dos vereadores, para que a Daniela possa fazer o uso não só da fala, mas também do nosso telão. Então, eu aproveito para te convidar para usar a tribuna, né? O microfone sem fio está à sua disposição também, se você quiser circular pelo auditório, fica tranquila. Então, convido para fazer o uso da palavra a Daniela Araújo Passos, que é hoje a diretora responsável do DBEA do nosso município.
Oi, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de me apresentar, né? Sou nova aqui no município. Vocês vão perceber pelo meu sotaque, eu sou de Minas, tem apenas 2 meses que eu estou aqui como diretora do Departamento de Bem-Estar Animal, mas a minha trajetória dentro da proteção animal e dentro das políticas públicas para os animais já é de alguns anos, já vem de alguns anos, né? Eu comecei atuando no município de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, como protetora de animais, resgatando animais, e logo enxerguei, percebi que o resgate era algo que não tinha fim, porque lá no município de Nova Lima não há nenhuma política pública por parte do município pelos animais. Então a gente começou a assumir, né, como ONG, né, a gente criou uma ONG, assumir o papel que seria do município, como mutirões de castração, com atividades educativas, adoção e várias outras políticas que a gente foi se deparando como necessárias para o município. E, infelizmente, até hoje o município não faz nada. Depois disso, eu comecei a estudar um pouco sobre políticas públicas para os animais, sobre... não sou veterinária, tá, gente? Muita gente pensa que eu sou veterinária, eu não sou veterinária, sou gestora. E comecei a conhecer um pouco mais sobre controle populacional de cães e gatos. Quando eu comecei na proteção animal, eu não tinha a menor noção. Meu sonho, como a maioria, era construir abrigo para recolher os animais das ruas e ajudar. Só que teve um dia que a gente recolheu um cachorro, esse cachorro custou para a gente R$10.000. E aí a gente pensou, gente, R$10.000, a gente castra milhares de outros animais. Então, vamos parar por aí, vamos fazer outras ações. Depois disso, também atuei dentro do município de Itabirito, também na região metropolitana de Belo Horizonte, próximo de Nova Lima, num departamento que chama Serviço de Controle Animal, que é como se fosse o DEBEA de lá, né? Eles têm um abrigo, eles também têm as políticas públicas, e eu trabalhei lá como voluntária durante 1 ano, organizando o serviço, ajudando na organização do serviço, nos protocolos, em procedimentos internos e externos, né, aplicados pelo município. E aí eu ganhei muita experiência, que eu acredito que eu possa contribuir aqui, que me dá mais, né, embasamento para contribuir aqui em Jundiaí. Recentemente, também, atuei na tragédia de Brumadinho, né, no resgate dos animais lá. Eu não fiquei na área, atuando no resgate em si, eu ficava na fazenda de acolhimento dos animais, fiquei lá como voluntária no início da tragédia, né? E também fiz muitos trabalhos com o Ministério Público de Minas Gerais, participando de audiências públicas, elaborando informes técnicos, né, junto com veterinários, apesar de não ser veterinária, atuando nessa área. Enfim, só para vocês terem uma noção da minha trajetória dentro da área, né, de animais. E agora, há 2 meses, eu vim para Jundiaí. Só para a gente ter uma noção, eu vou contextualizar a questão dos animais e também do DEBEA, como é que é o trabalho do DEBEA. Tem 2 meses apenas que eu estou aqui, então é o que eu consegui ainda absorver, né? Quando a gente fala em população de cães e gatos, a gente pode fazer 3 divisões básicas, né? Aquele cão e gato que possui um responsável, um tutor que é responsável por ele. Então, esse animal é um animal bem supervisionado, né? Que é aquela primeira figura ali. A gente também tem os cães e gatos que são semi-domiciliados, que são os animais que têm o tutor, que têm casa, que têm comida, mas que vivem de porta aberta, né, que não tem muitas vezes não são castrados, não são vacinados. É aquele animal que tem uma casa, que tem alimento, mas que não tem muitos cuidados. E nós temos também o cão abandonado, ou de rua, né, que na verdade é o animal em situação de rua. Quando a gente pensa nisso, todo mundo se preocupa muito com esse quadro aqui, com esse animal aqui que não está supervisionado, com aquele animal que é o abandonado, né? Claro que individualmente o nosso coração se parte muito mais por essa situação. Eu, como protetora, me apego muito mais a esses casos. Mas, dentro das políticas públicas, né, se a gente for observar, esse animal que vive em situação de rua, ele não é tanto problema para o município, porque é um animal que ele não tem uma sobrevida longa. É um animal que, em pouco tempo, que os seus filhotes eles não vão sobreviver por muito tempo. A maior parte vai se perder, vai morrer, né? Ele é um problema. Ele vem, muitas vezes, ele veio nasceu aqui, desses animais semidomiciliados, que possuem casa, né, que possuem alimento,
que têm chances de ter seus filhotes, muitas vezes eles não são castrados, que eles têm seus filhotes são supervisionados no início e depois são abandonados ou doados para as pessoas que também não têm muita responsabilidade por esses animais. E esses animais aí é que incrementam a população de animais que a gente tem na cidade. Esses animais aí, semidomiciliados, cujos tutores não têm tanta responsabilidade, é que é o nosso maior gargalo dentro de um município. Porque são eles que geram os animais que vão parar nas ruas abandonados. São eles que estão aí infinitamente procriando, ou que também não vivem muito tempo, porque muitas vezes não são vacinados, e aí eles vivem lá 2, 4, 5 anos no máximo, né? E por mais que a gente castre, daqui a 4 anos, a gente tem que castrar de novo, e castrar de novo, e castrar de novo, e sempre investindo dinheiro público nisso. Esses animais que são domiciliados, que são bem supervisionados, o tutor já se preocupa com a castração, seja a castração que ele consegue pelo município, ou através de ONG a baixo custo, ou até mesmo no veterinário, né? Então, esse aqui já não é tanto problema. Esse aqui procura a gente para castrar, muitas vezes. Esses aqui nem sempre nos procuram para castrar. E aí, isso aqui eu acredito que a maioria de vocês conheça, né? Quando eu vi esses números, eu fiquei impressionada a primeira vez. Entrei no Excel, coloquei, fiz uma simulação ali, né? Porque um casal de cães, após 10 anos, se ele se reproduzir a cada 6 meses, né, se a fêmea se reproduzir a cada 6 meses, tiver 6 filhotes, sendo que metade fêmeas e metade macho, e daqui a 6 meses as fêmeas dela também tiverem filhotinhos, e ela de novo ter filhotinho, mas daqui a 6 meses, de 6 em 6 meses, cada fêmea tiver mais 6 filhotinhos, sendo metade fêmeas, no final de 10 anos, se não houvesse mortes nesses animais, porque acontece, né? Eles são atropelados, eles são envenenados, eles morrem doentes, porque muitas vezes não são vacinados, em uma infinidade de situações. Mas se não houvesse mortes, se todos eles sobrevivessem por 10 anos, a gente haveria, a partir de um único casal de animais, 80 milhões de descendentes, a partir de um único casal. Então, é um número impressionante. Isso não acontece porque eles acabam morrendo no meio do caminho, são castrados também, alguns, né? Enfim, pode passar. E aí a gente pensa, olha, então a gente precisa diminuir a quantidade de animais, né? Só que a superpopulação de animais, gente, ela não se dá somente pela quantidade de animais. Ela é, na verdade, a diferença entre o número de animais existentes e o número de lares responsáveis. Então, não adianta a gente só diminuir a população. A gente também tem que aumentar o número de lares responsáveis, né? A gente tem que diminuir aquela quantidade de animais criados de forma semidomiciliada, para a gente poder, então, diminuir a superpopulação. Não é só castrar os animais. E aí, quais são as estratégias que envolvem isso? Uma coisa que a gente não pensa muitas vezes é que a gente precisa aumentar a idade média de vida dos animais. Eles precisam de envelhecer essa população. Porque quando a gente envelhece a população, é porque a gente está dando saúde a esses animais, e aí a gente gasta também muito menos, a gente precisa repor menos essa população. Eu, por exemplo, tenho 4 cachorras. Eu tenho uma de 4 anos, mas eu tenho 2 de 10. Eu não consigo ter mais que 4 animais na minha casa. E agora, inclusive, muito menos, porque eu deixei minhas cachorras com os meus pais em Minas, porque eles moram no sítio, não vou trazê-las para morar aqui comigo no apartamento, né? Eu só vou ter novos animais quando aquelas minhas 2 cadelas mais velhas, né, falecerem, quando elas se forem. E aí eu consigo colocar outros animais para substituí-las. Então, para a gente também diminuir a quantidade de animais, a gente precisa de envelhecer essa população. Tá? A taxa de natalidade, a gente precisa de diminuir os nascimentos. A gente precisa também de diminuir a taxa de morbilidade, diminuir as doenças. A gente precisa de aumentar a responsabilidade das pessoas, da comunidade, aumentar a supervisão, o controle, o envolvimento, o interesse da população. E diminuir o fluxo de animais que vão para as ruas. E também, gente, a capacidade ambiental. O que é capacidade ambiental? Por exemplo, eu vou citar o caso de Nova Lima, mas que eu também acho que se enquadra muito bem nas periferias, aqui de Jundiaí, como você mesmo falou, né, das situações que a gente vê, aqueles bairros mais críticos.
Os animais eles vão se reproduzindo e eles se mantêm na rua, se mantêm, né, naquele ambiente porque tem alimento para eles. Né? Tem o lixo que eles vão abrir, vão rasgar e vão comer. Essa é a capacidade ambiental. Quanto mais alimento, mais oferta de alimento, mais esses animais vão se reproduzir e sobreviver. Eu não estou falando isso, né, para deixar os animais passarem fome, não. Tá? Mas quando a gente usa todas essas estratégias ao mesmo tempo, porque o que vai acontecer? Se a gente deixa a capacidade ambiental para receber animais, né, ali à vontade, tem alimento, oferta de alimentos, mesmo que a gente faça todo o controle, diminua a reprodução dos animais, né, aumente a responsabilidade dos indivíduos, daqui a um tempo, outros animais vindo de outras áreas vão começar a ocupar esse espaço que está ali e que oferece alimento e condições para que eles sobrevivam. Tá? Pode passar, eu vou falar mais para frente. E aí, o que engloba, então, o manejo populacional de cães e gatos? Né? Um programa e não uma campanha, tá, gente, de castração com critério epidemiológico. Não adianta a gente sair castrando todos os animais também. A gente tem que ter critério para a gente realmente ter efetividade, ter resultados nessas castrações. Porque senão, se a gente for castrar, por exemplo, se vocês imaginarem hoje a fila de castração do DBE lá, que a gente tem, que está enorme, e eu vou mostrar para vocês depois. Tem gente que está na fila que quer castrar um cachorro. A pessoa mora num apartamento e quer castrar um cachorro. Ela está lá na fila já tem muitos anos. Aí tem uma pessoa que entrou mais recentemente e ela tem lá 3 fêmeas e um cachorro na casa dela. Quem que a gente deve ter prioridade para castrar? Se a gente demora demais a chamar essa pessoa que tem 3 fêmeas e um cachorro, quando a gente ligar para ela, já vai ter muito mais animais. Ou então já vai ter passado para frente outros animais e a gente está só incrementando. Então, a gente precisa de ter critérios epidemiológicos para poder castrar, para a gente poder realmente ter resultado nisso, nessa ação de castração, senão a gente vai ficar gastando dinheiro público por muito mais tempo. Outra coisa, abrigo de animais em unidade municipal, tá? Com recolhimento seletivo. Não adianta a gente recolher todos os animais, a gente não tem espaço, a gente não tem recurso. Né? Isso não é legal. Para o próprio animal que é recolhido, não é legal ficar num ambiente. Hoje a gente teve que recolher uma pitbull, porque ela estava que abandonaram. Eu estava louca para essa pitbull estar microchipada, ela não estava microchipada. Ela foi abandonada numa área de sítios, e ela estava mordendo as pessoas. Né? Ela não tem condições de deixar um animal desse, um pitbull, porque depois acontece um acidente grave, aí vão dizer que ligaram lá no departamento e a gente não recolheu. Né? Então, a gente teve que recolher, mas, sinceramente, a gente teve que remanejar, tirar o animal de uma área para deixar essa pitbull isolada. Né? E aí, cada vez mais, a gente tem menos espaço lá dentro. E a gente tem que sempre ter condições de receber um ou outro animal. Né? Então, assim, tem que ser seletivo. Às vezes, a gente tem que cuidar daquele animal e depois devolver para o mesmo local. As pessoas não entendem isso, elas querem que a gente recolha. Mas não é nem saudável para o animal, né, ficar num ambiente desses, muitas vezes. Claro que tem animais que vão se adaptar bem, mas a maioria não quer ficar num ambiente desse, prefere não ficar num ambiente desse. Então, a gente recolhe. Alguns que têm capacidade, que a gente consegue tratá-los rapidamente, a gente ainda devolve para o mesmo local. Outros, a gente continua com eles ali e eles ficam aguardando adoção. A questão de legislação, né, por exemplo, a regulamentação do comércio, que aqui já tem a regulamentação, os animais eles têm que ser vendidos castrados, microchipados e vacinados. Né? Então, exige isso. Inclusive, nos eventos de adoção também tem essa exigência. Agora foi incluído a microchipagem como exigência, antes não era. Se esse pitbull fosse comercializado ou adotado, né, microchipado, a gente saberia quem é essa pessoa. Muitas vezes o animal se perde, aí fica fácil. A gente encontra animais que aparecem para a gente, que ele está microchipado, a gente devolve para o tutor vem assim super feliz receber o animal. Outras vezes a gente percebe que o tutor não está nem querendo saber, ou seja, é questão de abandono, ou até questão de maus tratos também, quando a gente encontra alguns animais. O animal comunitário também, que ele existe, e ele serve de barreira sanitária para evitar que outros animais ocupem aquele espaço. E aí o animal comunitário ele tem critérios, né? Ele tem que ter vínculo com a comunidade, ele não pode ser uma ameaça, como, por exemplo, esse pitbull, que tinha uma moça cuidando dele lá, mas ela é uma ameaça para os demais, porque é só ela que chegava perto do animal. Ele tem que estar castrado, ele tem que estar vacinado, né?
de preferência microchipado. Eu lembro que lá em Nova Lima teve uma polêmica que eu fui falar sobre animal comunitário, porque muita gente lá, como a prefeitura não dava condições de castrar e vacinar geralmente não dá, né? Mas de castrar e outras coisas, eu falei, gente, a gente que é protetor, a gente precisa de, quando a gente assobia um animal, não só dar comida para esse animal, a gente precisa castrar esse animal, a gente precisa de vacinar esse animal. Porque se você colocar água e comida na porta do seu trabalho ou na porta da sua casa para um determinado animal, você é responsável por ele. Se vem um outro animal doente e bebe aquela água ou come aquela comida ali, ele pode transmitir uma sinomose. Né? Então, a gente é responsável. Aí questionaram, falaram, você está me falando que eu não posso alimentar os animais? Eu falei, não. Eu ando com comida no meu carro, né, e garrafinha de água também com vasilhinha para dar para o animal, quando eu passo por um animal e vejo um animal em uma situação, isso lá, né? E vejo uma situação complicada. Eu alimento o animal e mato a sede desse animal. Mas se é aquele animal que todo dia eu estou cuidando, eu tenho que ter uma responsabilidade maior por ele. Então, o cão comunitário ele tem critérios, não pode ser simplesmente alimentação, né? E abrigo. A questão do registro e identificação dos animais, aqui já está bem avançado aqui em Jundiaí, né? Apesar dos municípios vizinhos ainda poucos terem ações desse tipo, mas é uma coisa muito legal. Em Minas ainda é pouquíssimo animal registrado e identificado, né, com o microchip. Eu acho isso fantástico, como eu falei, a gente recolhe, quando a gente encontra animal ou chega protetor lá com alguns animais, a gente passa o leitor, a gente consegue identificar o tutor dessa pessoa. Outro dia apareceu um cachorro todo machucado na prefeitura, e aí a gente recolheu. Quando a gente chegou lá no DBE, passamos o microchip, tinha um chip. E aí era de uma mulher que tinha esse animal, e ela tinha dado para adoção. Só que estava no nome dela, isso também é uma questão, que os protetores eles têm que passar para a gente, quando eles doam o animal, a informação de quem é o novo tutor. Aí ela falou assim, não, esse animal não é meu, eu doei. Eu falei assim, mas está no seu nome, então você é a responsável. Se você não transferiu as informações desse animal, você é a responsável. Se você quiser resolver isso entre você e a pessoa que você doou, é uma coisa. Você pode até denunciá-la por maus tratos, mas a gente não tem essa informação. Quem tem informação é você. Acabou que a mulher teve que ficar com o animal, fez todo o tratamento lá no DBE, o animal se recuperou bem. Destinação dos animais para adoção responsável. Não adianta a gente pegar o animal e simplesmente achar que está ajudando, cuidando dele ali, e depois passando para qualquer pessoa. Né? Porque o animal vai sofrer depois, novamente, por maus tratos, por negligência, enfim. O manejo do ambiente dos resíduos, que é a questão da oferta de alimentos, né, para a gente não deixar muito alimento para os animais aí ficarem se procriando, enfim. A questão dos acumuladores também, que é uma coisa crítica, é uma coisa complicada, né, que as pessoas eles não percebem, e aí a gente acha, tem gente que acha que acumulador é a pessoa que simplesmente tem bastante animais, e não é simplesmente isso, né? O acumulador, ele também não, ele cria, a pessoa pode até ter muitos animais e não ser um acumulador, mas o acumulador é aquele que tem muito excesso de animais, mas que não dá condições de saúde adequadas nem para os animais e nem para si. Então é uma situação realmente triste, que a gente chega, a gente fica, e a pessoa não percebe, não aceita doar os animais, e os animais sofrem. Só que você vai, maus tratos, né? Só que a gente não consegue nem recolher esses animais, porque se a gente recolhe, a pessoa vai colocar novos. Então é uma questão meio psicológica, que tem que se trabalhar, e que geralmente não tem solução. Você tem que acompanhar sempre, né? E quando você consegue entrar na casa de um acumulador e castrar, é fantástico. E, gente, ações educativas, porque nada disso adianta sem a educação. Né? Porque quando a gente fala que a gente tem que diminuir, né, o número de animais e aumentar o número de lares responsáveis, é através de ações educativas que a gente faz isso. E aí eu vou falar um pouquinho dos números de Jundiaí em relação ao que eu acabei de falar aí de controle populacional. Né? Então, em relação ao programa de castração. Peguei os dados de 2018 e de 2019. Em 2018, foram castrados 2.425 animais pelo Departamento de Bem-Estar Animal, mas as ONGs, outras ONGs também já castram também, então esse número de animais castrados é maior no município, mas pelo departamento, pela prefeitura, foram 2.425. Esse ano, até agosto, foram castrados 1.605 animais.
Mas até janeiro de 2020, a gente ainda tem mais 2.500 castrações a realizar, né, no total de 3.105 castrações. Tá? Só que a nossa fila de espera atual é de 8.700 animais. Só que quando a gente liga, muitos desses animais, dessas pessoas a gente não consegue falar. Alguns animais, como elas já estão há muito tempo na fila, alguns animais, as pessoas já castraram seus animais pelas ONGs, ou o animal já faleceu, enfim, uma série de situações, a pessoa já mudou. Né? Então, na verdade, esse número de 8.700 animais não é o real, é menos, só que a gente só vai descobrindo à medida que a gente vai telefonando e abordando. Né? E hoje a gente não tem critério epidemiológico para castrar. Então, assim, uma das nossas preocupações é criar esses critérios epidemiológicos para, a partir de 2020, né, a gente começar a utilizar isso para a gente ser mais efetivo nessas castrações. Tá? E a gente realmente criar um impacto, né, conseguir ter noção, fazer um estudo para, em médio a longo prazo, quanto que a gente realmente vai ter de impacto aqui no município com as castrações. É necessário isso, porque a gente hoje não tem noção do que a gente está fazendo. Eu fico muito feliz, porque quando eu cheguei aqui em Jundiaí, eu venho de Minas, e de um município que não se fazia nada, né, que é Nova Lima. Apesar de eu ser de Belo Horizonte faz alguma coisa, mas mesmo assim também é cheio de problemas, um município grande, né, então é bem complicado. Mas eu fico muito feliz porque aqui em Jundiaí se faz muita coisa. E aí é interessante que muita gente que eu converso, eu pergunto, né, esse animal é castrado? Ah, é castrado. Então, assim, a minha impressão é que a maior parte dos animais de Jundiaí já é castrada, mas eu não sei se isso é real. De repente, eu estou dando muita sorte, né? Estou conversando com pessoas mais responsáveis, eu tenho certeza disso. Né? Então, aonde é que estão os animais que a gente precisa? E outra, gente, hoje, a gente castra por demanda que chega para a gente. A gente tem que ir buscar esses animais agora. A gente tem que começar a ir aonde esses animais estão, porque só quem é responsável é que liga para o 156 pedindo castração. Essas pessoas dificilmente querem que seus animais procriem. Mas é aquele que está deixando o animal procriar, que não está nem aí, que não liga para a gente. Como é que a gente faz para chegar neles? Né? A gente tem que criar esse caminho, né? Que muitas vezes é através dos protetores de animais. Mas a gente tem que criar, e agora, essas 2.000, cerca de 2.000 dessas castrações aqui, elas foram contratadas agora com o objetivo da gente reduzir essa fila de castração. Então, o nosso objetivo hoje é reduzir a fila, tá? Confesso. Então, a gente até está acontecendo uma polêmica aí com relação aos protetores, que eles estão um pouco insatisfeitos, mas eu quero conversar com cada um pessoalmente e explicar a situação, por quê. O último mutirão que a gente fez só de cães lá no DEBE, a gente castrou 99 animais. Dos 99 animais, apenas 28 foram chamados pela fila de castração. Os outros 71 animais foram encaixes, foram vagas cedidas a protetores. Eu tenho certeza que os protetores estão encaixando animais que precisam realmente ser castrados. Só que a gente precisa dar uma resposta para essas pessoas que estão nas filas. Então, como essas 2.000 castrações foram contratadas para diminuir a fila, hoje o que a gente fez? A gente está direcionando todos os nossos mutirões, como foi contratado mesmo, o objetivo da contratação foi esse, para as pessoas que estão na fila. Então, os protetores, eles foram direcionados, eles não vão mais participar, por enquanto, dos mutirões, até a gente reduzir, enxugar essa fila um pouco, né? E aí, as castrações dos protetores vão ser realizadas pelo próprio DEBEA, né, de terça a quinta-feira, no departamento. Eles não vão deixar de castrar, só que a gente precisa de dar uma enxugada nessa fila, porque, se a gente for olhar, de 70% dos animais, né, fica parecendo o seguinte: olha, eu sou munícipe, eu quero castrar meu animal. Eu ligo no 156, não consigo castrar. Mas se eu conhecer algum protetor, eu vou lá, converso com ele e eu consigo castrar. Isso para o município não é legal. Então, a gente mudou isso. Desagradamos alguns protetores, né, eu tenho certeza disso. Eu, como protetora, entendo essa situação, mas a gente também precisa entender o que a gente, né, que o nosso objetivo, nesse primeiro momento, é dar uma enxugada nessa fila, para depois a gente voltar e reformular todo esse sistema. Pode passar. Outras ações do DEBEA. Hoje a gente tem 96 animais abrigados. Na verdade, esse número não é real, tá? É porque eu peguei os dados de junho, então já mudou, já teve animais que foram adotados depois disso, e hoje, inclusive, como eu falei, chegou um pitbull lá, então outros animais foram recolhidos.
Então, mas é em torno disso, de 96 a 100 animais, tá? Entre cães e gatos. 22 adoções em 2019. Todas as adoções que a gente teve esse ano foram de pessoas que foram ao departamento para buscar adotar o animal. A gente não participou de feira, a gente vai participar de feira agora no próximo sábado. Vai ser a primeira feira que a gente vai participar esse ano. E, geralmente, quando a pessoa quer adoção, a pessoa vai lá, conhece o animal, né, conhece o departamento, a gente faz a entrevista e depois a gente vai na casa da pessoa para verificar as condições e ver se aprova ou não aprova a adoção. Então, a pessoa não sai com o animal na hora, tá? A gente participa também do grupo técnico intersetorial, GTI de acumuladores, e hoje a gente tem 10 casos sendo acompanhados de acumuladores de animais no município. A gente tem certeza que não são só 10 casos que existem, né, mas até então a gente tem 10 casos identificados e acompanhados. O trabalho é não só o DBEA que faz, é um grupo, então, como eu falei, intersetorial, é um grupo que tem o pessoal da saúde, né, das UBSs, enfermeiros, psicólogos, e que fazem todo o acompanhamento. Até 2019, até agora, em 2019, foram 1.000 atendimentos clínicos a animais da população de baixa renda e de moradores de rua. Isso aqui é um grande problema lá, porque as pessoas, muitas vezes, não entendem que o nosso trabalho é apenas voltado para a população de baixa renda. Tem, inclusive, um decreto que fala que são apenas pessoas que recebem até 2 salários mínimos, famílias que recebem até 2 salários mínimos por mês. E a gente tem muito problema de munícipe que tenta burlar isso. E nesse grupo aqui também, tá, gente, são os animais de protetores, entram aqui, tá? Esqueci de escrever aí, mas é moradores de rua, população de baixa renda e de protetores, porque os protetores resgatam os animais, então eles têm todo o direito de levar para o atendimento clínico lá, e é o ideal, né? Quando a gente faz mutirão de castração, a gente abre para as pessoas, cada um leva o seu animal, os seus animais, você tem noção do... Pelo menos espera-se que a pessoa tenha um pouco de noção do histórico de saúde desse animal, mas quando você recolhe um animal da rua, você desconhece esse animal, qual é a história desse animal, muitas vezes. Então, ele precisa passar por um atendimento clínico antes de ser castrado, né? E registro de identificação de animais por microchip. Então, todo animal que é castrado no DBEA, todo animal que passa por atendimento clínico, a gente microchipa. A gente também cede os microchips para as ONGs que fazem mutirões de castração, para a gente ter o maior número de animais microchipados no município. Inclusive, depois eu quero conversar com você, Cristina, para a gente tentar fazer isso também para os veterinários, né? Porque aí a gente evita, né? A gente tenta, pelo menos, abranger o maior número de animais, microchipar o maior número de animais dentro do município. Agora, um outro problema é que, quando o animal troca de tutor, as pessoas não nos avisam, muitas vezes. Enfim, pode passar. A gente também faz ações educativas em escolas, com alunos do 3º ano do ensino fundamental da rede municipal. Atualmente, em 2019, a gente está trabalhando com 18 escolas, um total de 127 classes e 4.200 alunos. Pode passar. São 2 aulas que os meninos participam, né? Uma primeira aula, eles aprendem sobre ciência animal e sobre as 5 liberdades de bem-estar animal, né? Estar livre de fome e de sede, de desconforto, de dor, lesões e doenças, livre para expressar comportamento natural e livre de medo e estresse. E na segunda aula, eles, está vendo, não sei se dá para ver direito, mas aqui eles aprendem a cuidar dos animais, eles fazem o veterinário mirim, né? Então, vai lá, olha a questão do carrapato, da pulga, como é que trata, como é que cuida da bicheira, a questão das vacinas. Então, trata aqueles cuidados básicos com os animais, para os meninos, né, terem um olhar diferente na sua casa. E eles recebem, ao final, uma carteirinha, que eles colocam a fotinho, né, falando de veterinário mirim, amigo dos animais e tudo. Bem legal, os meninos adoram. Pode passar. E aí, para 2020, a gente tem algumas propostas. A gente tem outras também, mas que eu não vou falar por enquanto, porque elas precisam ser amarradas, então elas não estão certas. Mas essas aqui a gente pode falar. Que são ampliar as ações educativas para os adultos, porque hoje a gente só faz o trabalho com as crianças. Então, a ideia é ir nesses bairros mais periféricos e começar a trabalhar com eles a questão da tutela responsável, né, da guarda responsável de animais, dos cuidados básicos com eles também.
fazer o trabalho do DBE ser mais conhecido, porque hoje gera muita dúvida entre as pessoas, até dentro da própria prefeitura, muita gente não sabe qual que é o trabalho do DBE, né, direito. Também criar o programa do animal comunitário de forma formalizada. A gente vai fazer um piloto, provavelmente no bairro do Medeiros, porque já tem alguns, as protetoras nos procuraram de lá, e falando da questão de animal comunitário. Então, a ideia é começar por lá, para a gente testar o programa primeiro, né, ajustar o que precisa ser ajustado, e depois começar a expandir para outras áreas da cidade. Mudar a abordagem para punir os maus-tratos. Hoje, eu fiquei... a coisa que mais me frustra aqui, hoje em Jundiaí, é a questão dos maus-tratos, porque a gente recebe várias denúncias, o nosso funcionário vai lá, olha a situação, muitas vezes, e orienta a pessoa. Na grande maioria das vezes, são coisas simples, que com orientações se resolve, mas tem coisas que a gente não consegue resolver só com orientação, a gente precisa realmente punir. E a nossa dificuldade em recolher os animais também é um gargalo dentro disso, né? Então, a gente precisa de mudar essa situação aqui em relação aos maus-tratos. Então, a gente já está estudando isso para, não sei exatamente se no começo do ano, no decorrer do ano que vem, a gente começar a fazer uma abordagem mais rigorosa. Já tem uma lei sendo elaborada, um projeto de lei sendo elaborado pelo Executivo, né, para poder melhorar essa situação, para poder punir, inclusive, financeiramente. E uma das ideias também, e aí a gente vai precisar do apoio do Ministério Público, a gente já está tentando esse contato, é que as pessoas que sejam condenadas por maus-tratos, que elas passem por um programa educativo pelo DBEA, né, para eles entenderem um pouco sobre ciência, para eles entenderem um pouquinho sobre as liberdades dos animais, e tentar a gente sensibilizar essas pessoas. É claro que nem todo mundo vai mudar com o programa educativo, mas pelo menos a gente começar a abrir, porque às vezes a gente vê que é só questão de informação, de conhecimento, e de se colocar, de ter empatia pelo animal e se colocar no lugar do animal, né? E também a questão de utilização de critérios epidemiológicos para maior efetividade nas ações de castração do departamento, que é o que está faltando aí para a gente realmente acelerar essa fila de castração, né? Pode passar. E aí, gente, qual que é o papel da proteção animal no controle populacional de cães e gatos? É a parceria. A gente, o DBEA, sozinho, não faz o que deve ser feito aqui em Jundiaí. A gente não dá conta. É muita coisa. É muita coisa. A gente vê... Eu sou da proteção animal, eu sei como é que é a realidade de um protetor de animais. Tem várias formas de atuar, né? Cada um trabalha numa vertente diferente, mas todos eles são importantes dentro dentro da sua área de atuação na proteção animal. E a gente precisa da parceria. Então, o DBEA, qual que é a capacidade do DBEA de ajudar os protetores? Com castração, com atendimento clínico, né? E os protetores? Se não fossem os protetores, gente, a gente não teria condições de... Teria muito mais animais abandonados, muito mais animais em sofrimento, porque a gente não dá conta de recolher os animais. A gente não dá conta. Então, os protetores são fundamentais nisso daí. E só que, como a gente fornece atendimento clínico para os protetores, a gente fornece a castração, isso não é suficiente para os protetores. Então, aí que entra, que eu acho que é legal que entra a lei, né, porque ajuda a conseguir mais recursos para os protetores darem conta de alimentar, darem conta de vacinar os animais, que é importante. Então, assim, tudo isso é uma coisa de... só acontece com a união de todos. Não adianta, né, o DBEA não dá conta de fazer sozinho. E não justifica. A prefeitura, imagina, se a gente fosse dar conta de tudo, qual que seria o peso disso? Já é caro manter um departamento como o DBEA. Imagina se o DBEA tivesse que dar conta de tudo isso sozinho. Seria muito mais complicado, né? Então, a parceria ela é fundamental, e aí eu acho bem legal que essa lei ajude, né, porque muitas vezes um evento de proteção animal, o que se arrecada com o evento é justamente o valor da taxa, muito próximo. Então, não justifica pagar uma taxa dessas. É melhor você nem fazer, né? Então, é importante isso sim, tá? E, para finalizar, só falar mais uma vez, reforçar, né, que a conscientização, gente, é a ferramenta mais poderosa de controle populacional. Não adianta a gente fazer tudo se a gente não conscientizar, se a gente não mudar a cabeça das pessoas, tá? É com ela que contribuímos efetivamente para mudar uma realidade. Apenas tutores conscientes levam seus cães e gatos para castrar e vacinar, não abandonam animais e não se omitem diante de casos de maus tratos. Tá? É isso, a minha mensagem.
Muito obrigada. Quem quiser o meu contato, meu e-mail aí de Jundiaí, tá bom? Muito obrigado, Daniela. A gente agradece aqui as suas considerações, a sua apresentação. Eu acho que é muito importante mostrar um pouco de tudo aquilo que acontece na cidade de Jundiaí, porque também mostra o quanto é importante a gente fomentar o trabalho das ONGs e das protetoras. Eu acho que esse projeto de lei ele vem exatamente para incentivar que as pessoas possam buscar formas de recursos, né, para que seja investido na atuação então da causa animal. Então, eu acredito muito que esta parceria que você disse aqui, ela tem uma atuação importante em conjunto com as protetoras e também com as ONGs. Eu queria aproveitar agora a oportunidade para a gente ouvir um pouco as pessoas que aqui estão presentes e fazer o uso aqui também da sua fala. E queria convidar a Juliana Oliveira para que exponha aqui que hoje ela representa a Comissão de Proteção e Defesa Animal e Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados. Por favor. Boa noite a todos na mesa. Primeiro, uma correção, vou só representar a Comissão de Proteção e Defesa Animal hoje. A doutora Paula Calaf vai representar a Comissão de Meio Ambiente, que ela conseguiu chegar. Primeiramente, dizer que a gente não foi noticiado com um tempo hábil para analisar a lei de uma forma plena, né? Como advogados, então a gente teria que fazer essa análise um pouco mais profundamente. Mas que toda e qualquer lei que favoreça a questão animal e aqueles que batalham pela questão animal é bem vista por nós, porque a luta é difícil, a gente sabe, e a gente tem buscado justamente trazer essa consciência, inclusive com a nova gestão, a gente trabalhando de uma forma um pouco mais eficaz nessas questões ambientais e animais. Agradecer, Cristiano, pela iniciativa. Com certeza é muito importante essa iniciativa para, justamente, a questão principal que eu vejo é obrigação do poder público tratar da questão ambiental, mas o poder público não está conseguindo abranger toda a questão ambiental como deveria, principalmente a questão de animais abandonados, que, pelos dados, a gente sabe que é muito, não teria como dar suporte. Então, a importância dos protetores vem nesse sentido, de transferir um pouco, talvez, essa questão, mas o poder público também tem que dar condições para que esses protetores trabalhem. Então, a gente vê com bons olhos essa questão e vendo que tem tantos vereadores hoje que a gente tem a consciência de que os animais eles são seres sencientes. Eles sentem tudo como nós, só não tem a parte racional. Então, a gente agradece essa questão, justamente por a gente batalhar por essa consciência. E novamente, bater na tecla, eu acho que é muito importante a questão da educação ambiental, né? Trazer para que as pessoas entendam o quão importante é a questão ambiental e trabalhar essa parte de pegar as crianças, como tem um projeto muito bom já, né, de consciência, e trabalhar mais ainda essa questão. E acho que por hoje é só. Vamos analisar com mais profundidade a lei e dar um parecer realmente sobre a questão.
Obrigado, viu, Juliana? A gente que agradece a sua participação. Faço o convite para fazer o uso da palavra, Luiz Alessandro Baggio. Boa noite a todos, a todas, aqueles que nos assistem, nos ouvem por outros meios de comunicação. Eu queria dizer que a relação, né, de reciprocidade e afeto entre os humanos e animais é algo que se perpetua ao longo dos séculos, né? E a popularidade dos chamados pets, ele cresceu muito nesses últimos anos. E apesar da grande aceitação dos animais de estimação, e de crescimento de pets por lares, o abandono ainda é algo muito presente na sociedade. Entre vários motivos, né, as pessoas abandonam por uma gravidez na família, por descobrirem uma alergia que apareceu, por o pet ter virado um bichinho violento, né? Então, é uma coisa que acontece assim diariamente. E poucas cidades possuem um planejamento por lei para vacinação, castração de animais e rua, né? Além do encaminhamento para adoção. E é de suma importância que facilitemos o trabalho social, cuja a maioria, como os presentes aqui, atuam utilizando até da própria renda e com a ajuda da população. Então, eu parabenizo o nobre vereador, né, pela iniciativa de através desse projeto, facilitar o trabalho dessas pessoas que estão correndo atrás de um futuro melhor para os pets abandonados. E como a Daniela disse, é a parceria, né? Então, parabenizo a todos aqui os presentes e uma bela iniciativa. Obrigado, Baggio. Convido a fazer o uso da palavra Adriana Andrade Felizardo. Boa noite a todos, cumprimento a mesa, agradeço a oportunidade. Eu vou falar rapidamente. Eu percebi que eu acho que como civil, ou representante civil, deve ter só eu aqui, é isso? Eu queria falar, eu tinha uma pergunta que foi sanada com a Daniela, mas eu vou aproveitar para falar uma questão. Eu acho interessante que, como a Sara falou, muitas pessoas procuram, tanto as ONGs quanto as pessoas que têm envolvimento na causa, para aparecer, né, Sara? E eu estou achando muito interessante estar aqui hoje e perceber que não tem nenhum civil. Né? Cadê essas pessoas que realmente têm, né, falado tanto? É todo mundo hoje no Facebook, todo mundo fazendo média ou mídia, né? Mídia ou média, mas interesse mesmo acho que são de poucas pessoas. Quero parabenizar a todos que estão aqui. Poderíamos estar em muitos lugares, mas estamos aqui por uma causa. Então, eu quero agradecer a todos a oportunidade e poder interagir mais como cidadão e fazer parte de uma causa tão interessante e importante, porque é uma vida. Né? A vida dos animais é pertencente a esse planeta como são as nossas vidas. Então, eu quero agradecer a todos por essa oportunidade. Obrigado, Adriana. Seria um puxão de orelha, né, da sociedade, né, que tanto defende a causa, né, Leandro? E a gente, às vezes, eles criticam vereadores que não compartilham com as ideias, às vezes criticam os vereadores por não tratar de temas importantes do município e às vezes, as pessoas que criticam não também participam, né, Vânia? Então, a gente sabe que é tão difícil, né, a vida pública, mas, ao mesmo tempo, ela é muito satisfatória quando você tem as oportunidades de poder participar diretamente dela. E a audiência pública, mesmo não sendo regimental, né, esse projeto de lei ele poderia estar caminhando sem passar por essa audiência pública. Mas nós acreditamos que a discussão ela é sempre muito válida para que nós possamos ter um projeto de lei que atenda ao máximo o tema em questão. E a causa animal
e aqui nós temos alguns vereadores que trabalham no tema, em especial o Leandro, mas que efetivamente ela precisa dessa discussão. Então, o que a gente espera sempre de uma audiência pública não é o receio daquilo que nós vamos ouvir, daquilo que nós estamos propondo, mas é as oportunidades que nós temos para poder aprender cada vez mais, né? O meu segmento não é o cachorro, meu segmento é a motocicleta, mas eu não posso deixar, né, Ana, de discutir aquilo que é necessário para o bem da nossa cidade. E nós sabemos que a causa animal, hoje, é um problema de saúde pública. Então, a nossa preocupação enquanto cidadão, enquanto estarmos nesse mandato, é justamente de poder contribuir. Então, eu que agradeço aqui a Adriana por estar colocando essa preocupação da falta do cidadão participando conosco neste momento. Eu faço aqui o convite para Paula Calaf Corsa, que faça o uso da palavra, que é a presidente da Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Em nome da OAB, primeiro eu queria reiterar um pedido que eu já fiz, que a gente fez oficialmente ao FAUAS, que em havendo questões ambientais, e agora estendo, inclusive, claro que a causa ambiental abrange a animal, mas queria pedir para você e para todos os vereadores que, havendo projeto de lei que envolva ambiente e animal, que apresente para a gente, por favor, com antecedência, para que a gente consiga analisar as questões jurídicas e legais desse projeto. Então, hoje, eu tive conhecimento desse projeto hoje, eu não pude analisar ele profundamente, a gente tem algum receio em questão de isenção tributária, então, por isso, eu até te peço para que a gente possa analisar essa questão. Claro que a questão animal é primordial, principalmente para mim, que eu amo, mas o projeto de lei é excelente, apesar de que também tem uma ressalva, a mesma da Sara, porque me preocupo com essas questões dos aproveitadores de algumas situações, então acredito que talvez a prefeitura precisasse organizar isso muito bem para saber como é que isso vai ser conduzido, haver uma fiscalização, um controle e um acompanhamento dessa situação para ver se a pessoa vai estar se aproveitando disso ou não. Então, essa questão é uma que eu penso pessoal, mas jurídica, eu peço que a gente tenha um tempo um pouco maior para a gente analisar por conta dessa questão da isenção tributária. E reitero, em havendo essas questões, que vocês possam encaminhar para a gente com antecedência, para a gente ter mais embasamento para poder contribuir. Tá bom? Obrigada. Agradeço a Paula. Só lembrando que hoje nós estamos numa audiência pública e ela tem exatamente esse objetivo de poder dar a voz e também tempo para que essa discussão feita hoje pode ser amadurecida aqui dentro dessa casa, para que depois sim nós coloquemos em votação um projeto de lei o mais transparente, o mais consolidado possível, para que nós possamos realmente ter uma lei eficiente. Por isso que eu te mandei hoje um message, né, levando aqui ao seu conhecimento do projeto que estaria em discussão hoje dentro desta audiência pública. E muito nos agrada de saber que a Ordem dos Advogados continua sendo importante e parceira dentro da Câmara Municipal do Legislativo, até porque tem conhecimento jurídico para nos auxiliar durante esse nosso mandato. Faço agora o convite para fazer uso da palavra o senhor Wagner Soares. Boa noite, Cristiano, presidente dessa sessão. Em nome de quem cumprimento toda a mesa, ao público que nos acompanha. Dizer primeiro da felicidade de estar numa audiência pública, numa mesa representativa como essa, em que a gente vê políticas públicas sendo feitas por mulheres. Então, a primeira questão é, apesar do projeto estar sendo encampado por um homem, esse projeto nasceu a partir de mulheres da sociedade saindo de casa, construindo, dizendo, olha, a gente defende a causa animal.
Então, há 14 anos que eu estou na vida pública, né? E vejo um projeto desse, com essa grandeza e com essa sensibilidade, é algo que me deixa feliz mesmo, de verdade. Então, parabenizar todos vocês pelo trabalho e por estar aqui no dia de hoje, né? Segunda coisa é a questão vamos entrar na questão da legalidade do projeto, né? Então, quando a gente fala da questão da causa animal, eu sei que desperta muitas emoções. Então, tem pessoas que defendem que as castrações devem acontecer de tal forma, tem pessoas que defendem que tem que ser de outra forma, tem pessoas que falam da questão da vacinação de uma forma e de outra forma, e a gente vê isso no Brasil todo, né? Então, há divergência, mas a gente precisa procurar as convergências. E, nesse momento, a convergência diz respeito à legalidade da matéria. Em primeiro momento, a gente precisa pegar a nossa Constituição e fazer valer ela. Então, o artigo 150 da Constituição, ele é bem claro, dizendo que a gente não pode dar tratamento desigual para contribuintes iguais. Então, a lei municipal já está prevendo isenções nas áreas de assistência social, nas áreas de educação e na questão de templos religiosos. E não há motivo para que entidades que trabalham também sem finalidades lucrativas, possam realizar os seus bazares e feiras. Então, a primeira matéria é a questão de legalidade. O texto da nossa lei hoje é ilegal. Então, a gente está aqui hoje para corrigir uma ilegalidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu entendo, Sara, a sua preocupação, em que é preciso ter uma regulamentação. É preciso que a gente saiba exatamente onde está indo esse dinheiro, uma prestação de contas. É preciso que as pessoas sejam responsabilizadas. Então, uma pessoa que faz uma ilegalidade em qualquer área, com dinheiro público, tem que ser punida. Tem que ser punida. Então, a regulamentação dessa lei é tão importante quanto a aprovação, né? Então, a gente precisa acompanhar isso de perto, mas além de tudo, Cristiano, eu acho que antes da gente brigar para saber quem vai ficar com a fatia do bolo, a gente precisa pegar os ingredientes e fazer o bolo. Se a gente ficar só brigando, a gente não vai ter bolo para dividir. Então, a causa animal, nesse momento, precisa de muita união, precisa de pessoas que peguem os ingredientes e façam o bolo. É preciso agir. Eu estive pouco tempo conversando com a Lourdes Dorta, do Forces, falando da questão ambiental. Falou, olha, vejo você há tanto tempo nessa área e a gente está precisando de uma ajuda, tal. Como que você enxerga a questão ambiental aqui na nossa região? E a minha fala foi a mesma dessa. Falei, a gente está no momento de agir. A gente tem leis suficientes que precisam ser corrigidas, precisa acertar os rumos, mas a gente precisa agir. E serve para a causa animal. A gente tem a questão hídrica, o abastecimento de água da cidade. A cidade está crescendo. A cidade está crescendo. Precisa ser resolvido. A gente não precisa ficar discutindo mais 30, 40 anos o que precisa ser feito. Precisa de conscientização ambiental na questão da água e precisa de uma nova represa para a cidade. Não tem outra solução. A questão de águas pluviais é a mesma coisa. A cidade está impermeabilizando o seu solo de forma absurda nos últimos anos, né? A gente vai esperar da enchente, da cheia. A gente já sabe o que precisa fazer. Precisa de piscinões, tem projetos. Precisa agir. E a causa animal é isso, precisa agir. A gente tem 8.500 animais esperando a castração. Precisa de fonte de recurso para isso. Esse projeto vem para trazer fonte de recurso, inclusive para isso. Então, essa é a importância. E, para finalizar, dizer, eu acredito que é possível a gente, com pouco, fazer muito. E reiterar, parabenizar todas vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo na noite de hoje. Então, não é qualquer coisa. Parabéns. Obrigado.
Obrigado, Wagner, sempre fazendo considerações importantes, sempre com uma visão bastante futurística, numa construção de uma cidade cada vez melhor. Convido aqui para fazer o uso da palavra a nossa amiga do Fórum Nacional de Proteção aos Animais, a diretora técnica, a Vânia Plaza Nunes. Boa noite a todos, boa noite, Cristiano, boa noite, Ana e Leandro. É um prazer estar aqui mais uma vez e foi interessante olhar e ouvir as falas das pessoas, né, para ver como é que o tempo anda e realmente as coisas mudam, né? Eu sou do tempo que nada disso acontecia, tudo era muito mais complicado, né? Eu sou do tempo que, em 1997, a gente trouxe a possibilidade de ter um programa de controle populacional para Jundiaí, implantou esse programa em parceria com todos os médicos veterinários da cidade, que foi um programa de bastante sucesso, infelizmente descontinuado por um gestor à época da saúde que não tinha a visão que nós chegaríamos onde estamos. Mas eu acho que foi uma semente importante plantada na época. E, diante dessa discussão, acho que tem muitas coisas importantes da gente falar, né? Tem uma questão que é muito o que a Daniela falou. A gente tem conversado bastante. Eu conheço a Daniela de alguns anos já, porque temos uma amiga em comum, que é veterinária também, trabalha nessa área da medicina veterinária do coletivo, porque é assim que ela é chamada, quando envolve tudo isso. E dentro dessa questão da medicina veterinária do coletivo, a gente tem questões que não cabem mais discussão. A gente precisa realmente de um programa de controle populacional. E se a gente for um pouco mais prudente, a gente pode pegar princípios da própria Constituição para garantir algumas questões, né? Lembrar que as organizações não governamentais, sejam elas entidades formais ou protentores voluntários, eles, na verdade, fazem o papel que é do poder público, né? Quando o poder público não dá conta, são as entidades que fazem. E esse direito, porque ultimamente as entidades de proteção, ou as ONGs, estão meio sujas nos discursos que a gente tem ouvido, infelizmente, em outras áreas. Elas têm esse direito de fazer a partir de um tratado que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava destruído. Então, foi a sociedade que se mobilizou e tomou partido e criou diretrizes dentro do que a gente conhece como Organização das Nações Unidas, que, aliás, vamos ter um evento importante, né, que está acontecendo, esse papel da participação social. Então, eu acho que tudo que a gente puder fazer e contribuir é importante. Se eu for falar um pouco do Fórum, nós somos uma entidade nacional que congrega hoje 140 entidades de proteção e defesa animal no país, que só discutimos políticas públicas pelos animais. E realmente é muito difícil, porque ter recursos para a gente participar, que seja eventos como esse, vir numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, conversar com os políticos que são os agentes públicos que deveriam pensar as políticas públicas, a gente precisa de recursos. Então, a gente já está pensando em ações para criar essas políticas públicas, que não existem, né? E lá na nossa Constituição, a gente tem, por exemplo, na saúde, a questão da equidade, né? A gente tem que dar mais para quem tem menos. Então, quando a Daniela fala assim, a gente precisa ver epidemiologicamente como é que está distribuído os programas de castração, atenção, é para a gente ser mais objetivo no investimento que precisa ser feito. Lembrar que a gente, enquanto veterinário, precisa estar nesse papel protagonista. Por quê? Porque a gente é a única profissão que entende de saúde única, que junta o ser humano, o animal e o ambiente, né? Hoje eu fiquei um pouco preocupada, vou fazer aqui um desabafo, porque nós nem temos ainda isso na cidade, mas é uma possibilidade, o médico veterinário no núcleo de saúde da família. Talvez se a gente tivesse, eu já conversei isso, inclusive com o Tiago, dessa possibilidade, nessas áreas mais periféricas ou mais carentes da cidade, a gente podia estar fazendo esse trabalho de triagem, atendimento, orientação, educação, com mais eficiência, com mais garra, era bem importante. Além do que ele já faria todo o trabalho ligado à questão da dengue, controle de roedores, outros vetores, tudo que a gente precisasse, né? Então, talvez seja uma questão, já que a gente está discutindo políticas públicas, importantes para que a gente consiga
criar espaços dentro da nossa cidade, que tem sido, sim. Eu costumo dizer, quem acha que Jundiaí está faltando muita coisa, precisa sair e visitar outros lugares, próximos ou distantes, porque a gente tem muita coisa na nossa cidade, né? O que talvez faça é isso, sentar as pessoas e discutir, né? Então, com relação ao trabalho da proteção animal, e eu pedi, até o rapaz me falou, a senhora quer falar como fundação? Eu falei, não, eu vou falar como uma protetora, ativista, médica veterinária, com orgulho de fazer isso. Eu faço parte de uma ONG local, onde nós pagamos todos os nossos tributos, todos, sem isenção. Nós temos uma clínica de esterilização que funciona especificamente para isso e faz alguns outros atendimentos mediante matriagem com todos os protetores da cidade. A gente custeia, inclusive, atendimento para protetores que precisam de atendimento de profissionais. Então, a maior parte dos serviços aqui da cidade, de laboratório, diagnóstico, hospital veterinário, a gente tem atendimento e paga, e a gente sabe da dificuldade de conseguir recurso. Há pouco tempo, o governo do Estado inventou aquela questão das notas, que são muito importantes, mas que cada dia estão mais difíceis para a gente ter recurso. E as pessoas realmente não têm como arcar com isso. Então, Cristiano, só para fechar, eu acho que todo e qualquer benefício que possa existir, desde que bem... qual vai ser o princípio, o protocolo que nós vamos seguir, a prestação de conta, vai ser bem-vindo, porque só quem trabalha diariamente na proteção animal sabe a dificuldade que passa. E, embora eu seja hoje uma funcionária de cargo comissionado da Prefeitura, tenho a honra de integrar a administração do nosso prefeito Luiz Fernando, que é muito sensível a todos esses itens, eu não deixo de ser uma pessoa que trabalha na proteção animal, localmente e nacionalmente. E posso dizer para vocês que nós precisamos dessas políticas públicas. E talvez os nossos exemplos possam ser multiplicados para outros locais. Só te pedir, a mesma coisa que o pessoal da OAB pediu, que a gente seja chamado para discutir. Nós já tivemos uma oportunidade uma vez de conversar com você, foi muito bom. Então, eu acho que todas as questões que envolverem a questão dos animais, e não só os pets, né? Os silvestres, os animais de trabalho, os animais de produção, e a todos os que a gente puder envolver, em pensar em políticas públicas para eles, vai ser importante, porque está mostrando que a nossa cidade está amadurecendo, a nossa sociedade está cada vez mais unida, para fazer um mundo melhor para todos. Fazendo um mundo melhor para os animais, a gente vai diminuir a violência, a gente vai conseguir fazer com que a nossa sociedade seja mais equilibrada e justa. Tá? Então, eu agradeço, eu peço desculpa pelo demorado do tempo, mas eu acho que nós precisamos de mais espaços como esse. E como disse a nossa amiga ali, maravilhosa, fez uma colocação perfeita, eu estava pensando nisso antes dela falar. As pessoas reclamam tanto, né, mas na hora de vir aqui lotar a Câmara para poder participar disso, elas não vêm. Então, fica aqui meu registro, endossando as palavras da Adriana, né, e o parabéns aqui para todos que estão aqui discutindo esse tema e que mais vezes a gente possa ter, independente de ter uma lei. Talvez a gente pudesse discutir audiências públicas para criar políticas públicas com temas específicos. E eu coloco o Fórum, o Grupo Vida Animal e o Instituto Técnico de Educação e Controle Animal, que eu faço parte, disponível para ajudar nessa ação. Muito obrigada. Obrigado, Vânia. Doutora Vânia, até porque tem um conhecimento vasto realmente da área e tão importante a presença de todos aqui. Também queria registrar a presença da Ilane Esponquiado, né, que foi uma das pessoas que nos procuraram, trazendo esta dificuldade encontrada na realização da feira e do bazar em pró da causa animal. E, com certeza, após a discussão desse projeto de lei, a regulamentação dela ela será feita com muito critério, para que realmente a gente possa afastar aqueles que têm a intenção de usar da causa animal para outros fins e não ser da causa animal. Com certeza nós teremos alguns vereadores que estarão fiscalizando essa ação, né, Leandro? Então, eu não vejo como nós deixarmos de colocar um projeto importante para uma pequena fatia aí dos munícipes que pensam ao contrário do que as senhoras aqui hoje estão trazendo para nós, que é realmente poder ajudar a causa animal. Agora eu vou passar aqui a palavra aos vereadores presentes, e eu convido a vereadora
que muito me honra de poder estar participando dessa legislatura com a sua presença, mesmo que seja por 30 dias, mas que muitos têm nos ensinado, né, Leandro? Tem passado a sua experiência para nós, sempre muito presente no dia a dia aqui da Câmara Municipal. É importante fazer esse registro e que sempre que convidada ou convocada, ela está presente para nos ajudar. Então, convido aqui a vereadora Ana Tonelli para que possa fazer o uso da nossa tribuna. Vereador Cristiano, que preside esta audiência, eu é que agradeço essa oportunidade que vocês me dão, né, nesse Se Vira nos 30, e nós estamos aqui tentando fazer alguma coisa para ajudar a nossa cidade de Jundiaí. Minhas amigas da mesa, também me orgulha muito de ver mulheres aqui dinâmicas nessa causa tão importante. Vocês, os presentes, os que nos ouvem, nos veem pelos mais diversos órgãos da imprensa. Doutora Vânia, eu me lembro bem da sua luta, do seu sacrifício, à época do gestor ou do secretário, como era chamado, que não entendia a causa animal. Meu Deus, mas o ser humano precisa de tanta coisa, vereador Leandro, que me ouve atentamente, que também é da causa animal. O ser humano precisa de tanta coisa, vocês vão se preocupar com animais? É isso. E como é bom hoje a gente ver essa preocupação, a gente sente, não é? E com relação à legalidade, tudo é possível. Desde que haja um pouquinho de boa vontade, você acaba encontrando uma brecha na lei. Tanta coisa se faz, por que não descontar esse ou não cobrar essa taxa abusiva? Pode-se usar qualquer lugar, em qualquer entidade, vocês colocam uma mesinha lá dentro e faz essa feira de vocês, né? O que não pode é deixar que se use, como falou aqui a Sara, né, a causa animal como, ou a causa pet, enfim, como status, é chique. Ou então eu quero me eleger vereador ou vereador, eu quero pegar, abraçar a causa animal. Não é por aí. Você tem que fazer alguma coisa porque realmente você sente dentro de si, você quer ajudar a esses animaizinhos. Eu trouxe algo aqui, bem assim, até hoje eu fiz a divulgação no meu programa e bem a propósito, se vocês me permitirem, como é importante a causa animal, como temos pessoas que se preocupam com ela. Que legal, vocês devem ter visto. São Paulo lança o Guia sobre Transporte de Animais Domésticos. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da capital paulista lançou ontem um guia de boas práticas sobre o transporte de animais de estimação em diferentes modais, como ônibus, automóvel, metrô e bicicleta. O lançamento do guia foi na Praça do Ciclista, na região da Avenida Paulista, ontem, das 10 às 14 horas. O guia de boas práticas reúne, de um jeito prático e fácil de ler, recomendações aos tutores de como transportar os seus bichinhos de estimação com cautela e segurança no trânsito, ainda que não haja, até o momento, uma legislação específica para regulamentar o transporte de pets em âmbito nacional. O conteúdo contempla também a questão do cão-guia, que isso nós todos sabemos que há lei, não é? Cuja presença, por lei, deve ser aceita em qualquer lugar público, inclusive nos meios de transportes. O documento é uma publicação que tem 12 páginas e estará disponível em PDF também para download nos sites da Secretaria de Mobilidade, da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET e o SP Trans. Então, veja, não é causa animal, mas a Secretaria de Transportes cuidando disso, se preocupando com o transporte dos animais. Então, só me resta cumprimentar ao senhor vereador pela apresentação desse projeto e queira Deus ele prospere, que o senhor tenha aprovação. Infelizmente não estarei aqui, mas queira Deus que todos os vereadores apoiem e aprovem essa ideia, sentem com o prefeito, se houver algo que seja ilegal, nada que ele possa tirar essa ilegalidade, há sempre uma maneira de que se faça isso, porque tanta coisa se faz, tanta coisa se dá um jeitinho brasileiro, vamos também fazer isso
com todas essas pessoas interessadas que não querem promover essas feiras para status ou para promoção pessoal, mas sim para arrecadar dinheiro para cuidar dos animaizinhos. Obrigado, presidente. Desculpe ter me estendido também na fala. Voz de locutora, Ana, não cansa. A senhora pode falar aqui a noite inteira conosco, que não vai ser um prazer ouvi-la. Mas eu acho que é muito importante até eu ressaltar aqui a minha participação dentro desse projeto. Eu estive na prefeitura, conversando com o prefeito, Luiz Fernando Machado, juntamente com o José Antônio Parimoschi, que é o gestor diretamente de finanças, né, para tratar desse assunto, para levar essa ideia, porque quando eu vi aqui o anseio das meninas, né, da questão da preocupação de querer realizar e não poder realizar, né, na verdade não é poder, é ser muito caro para poder realizar algo que vai reverter para a causa. E o Grupo Vida, quando nos procurou, foi exatamente com essa intenção, né? E eu percebi a pressa que angustiava as meninas de querer realizar e não poder. Por isso que eu corri também na prefeitura ao mesmo tempo e fui muito bem recebido pelo prefeito e pelo gestor, no sentido de eles entenderem essa necessidade, no sentido deles entenderem que sem o apoio das ONGs, sem o apoio das protetoras, o DBEA terá muito mais dificuldade, que já passa por uma dificuldade. Eu estive lá visitando a Daniela e, sinceramente, já começa pelo local, precisando de ajuda para poder ter investimento, já começa pela falta de condições que os próprios funcionários têm no atendimento. Então, assim, a gente vê que a paixão é o que move as pessoas que trabalham lá. A paixão que move essas pessoas que estão aqui, no sentido de promover realmente melhorias na causa animal, e não foi diferente pelo lado da prefeitura. Então, o projeto ele é legal, ele é constitucional. Existem outras discussões, que é o que nós estamos trazendo aqui, tentando tirar o melhor aproveito dessa audiência, para que nós possamos realmente apresentar um melhor projeto. Então, obrigado pelas suas considerações, Ana, e faço aqui o convite agora ao Leandro Palmarini, que faça também uso aqui da nossa tribuna e que traga um pouco do seu conhecimento da área. Vamos tentar falar com a voz um pouco rouca. Obrigado, Cristiano. Primeiro, parabenizar todo o público aqui presente, os protetores, e dizer que é um motivo de orgulho estar aqui nessa audiência. Vereador Cristiano Lopes, projeto tão importante para a cidade, e esse debate aqui com os protetores. Parabenizar também a Daniela pelo pouco tempo de trabalho junto ao DBEA, e com resultados fantásticos, né, que ele assumiu. A gente sabe que não é fácil, é um órgão extremamente demandado. Nós temos 37 UBSs para o humano na cidade, e apenas uma UBS para o animal. Então, a quantidade, a demanda que tem sobre esse órgão é gigantesca. Então, parabéns pelos resultados em tão pouco espaço de tempo. Queria parabenizar a Anvejura aqui, em nome da Cristina, pela campanha de vacinação antirrábica na cidade. Ações como essas são maravilhosas, Cristina. Então, que a Anvejur esteja sempre atenta a essas questões da comunidade. Queria parabenizar a Sara pelo trabalho junto à Pracinha dos Dogs e principalmente pelo trabalho de castração, né? Fantástico. A castração, sem dúvida, é uma das principais ações, e infelizmente ainda a gente encontra alguns protetores que são contra castração, né? Infelizmente. Queria parabenizar a doutora Vânia pelo belíssimo trabalho junto à Fundação Serra do Japi, pelo trabalho junto à ONG Vida Animal, pelo trabalho junto ao Fórum, e dizer que nós ficamos muito felizes com a sua presença no nosso último mutirão. O pessoal mandou um abraço enorme para você, visitando as instalações, visitando as castrações, a identificação dos animais e assistindo todo o filme de posse responsável que a gente passa e obriga que as famílias assistam em todos os mutirões. Quero parabenizar também a OAB aqui em nome da Juliana, a Paula, né, aqui presentes, e dizer que realmente, muitas vezes, as pessoas são criticadas,
né? E as ONGs, às vezes, criticadas, os políticos criticados. E quando eu sou criticado, eu convido as pessoas a ir nos nossos mutirões, que começam às 6h30 da manhã e acabam às 7 da noite. Falar, nos ajude. A gente tem dificuldade, a gente não consegue fazer tudo na cidade. Como o vereador Cristiano também tem um trabalho dos animais de grande porte, também um grande apreço pelos animais de grande porte. Então, realmente as demandas são gigantes. Mas quando a gente convida essas pessoas para participar da ação, daí as pessoas se esquivam. É exatamente isso que acho que a Adriana falou, né? Então, geralmente eu faço esse convite para participar das ações. E dizer também que a importância das ações preventivas, o poder público, vereadora Ana Tonelli também, desculpe, a fala maravilhosa aqui na tribuna, o poder público, vereadora Ana, muitas vezes gasta 3 vezes mais do que poderia gastar apenas 1/3 com ações preventivas. E esse é o caminho que a Daniela está fazendo, trilhando as ações preventivas. E a castração, a identificação e os programas educativos de posse responsável, seja para as crianças nas escolas, e eu vi o seu projeto para os adultos, fantástico. A Sara acho que faz isso um pouco na Pracinha dos Dogs também. Então, esse é o caminho, esse é o tripé inevitável para a gente conseguir ter, a médio prazo, um futuro um pouco melhor para os animais dessa cidade. Uma outra coisa que eu queria falar, Cristiano, nós temos muita dificuldade também, os animais de grande porte, né? Muitas vezes ficam aí abandonados, o Mochila faz um trabalho maravilhoso, mas precisa de um apoio também ali da prefeitura, Dani, talvez não do DBE, talvez dos serviços públicos, enfim, um apoio um pouco maior, porque a gente tem se deparado com muitos casos dos animais de maus tratos e principalmente falta de medicamentos, né? Então acho que é uma ação que a gente tem que tentar abordar também, tá? E também dizer que, além dos mutirões, nós estamos indo para o 17º mutirão de castração, nós estamos com uma campanha, não a antirrábica que a Anvejur está fazendo, mas nós estamos com uma campanha de vacinação, a multivacinação, aquela V10 e a V4 para os gatos, que nós temos uma demanda gigantesca, e como a Dani falou, muitos animais às vezes vão nos mutirões sem estarem vacinados minimamente. Então, a demanda é gigantesca na cidade para a vacinação, principalmente para a população carente. E para as ONGs, que muitas vezes tem muitos animais, não conseguem arcar com o valor. Então, essa campanha é em parceria com clínicas veterinárias da cidade, a valores especiais para procurar ajudar. Então, eu deixo aqui até a data, do dia 15 de setembro a 30 de setembro, são as inscrições, pelo site da ONG, bicholegal.org.br. E as vacinações vão ser do dia 1º de outubro até o dia 15 de outubro. Então, tem muita gente se inscrevendo, muitos protetores aproveitando, porque realmente a gente precisa da vacinação também, que é o conjunto de ações que a gente vai conseguir melhorar a situação dos animais. Então, mais uma vez, parabéns, vereador Cristiano, tem todo o meu apoio no projeto excelente, esperamos que realmente seja aprovado na casa, e vou batalhar para que isso aconteça. Parabéns a todos aqui, os protetores, OB, doutora Vânia, enfim, todos os envolvidos, vereadora Ana Tonelli. Um abraço a todos. Obrigado, vereador Leandro. Eu, na verdade, na hora não quis falar, mas agora com a fala do Leandro, eu acho que é bem importante o seguinte, a gente precisa trazer mais a participação do coletiva, os veterinários com as protetoras, para tentar achar essas saídas possíveis, e acho que a Cristina representa bem aqui a Associação dos Veterinários para tentar construir mais esse diálogo, né? Porque os veterinários precisam de um espaço para trabalhar, e, acima de tudo, a melhor forma de você trazer o bem-estar para os animais é ter um médico veterinário envolvido do começo ao fim do processo, né? Então, eu queria também fazer um apelo aqui para os senhores vereadores presentes, para que a gente sempre faça a construção nesse sentido,
talvez pensar um evento onde pudesse apresentar o trabalho da proteção animal, os veterinários se engajarem, eu sempre acho que é importante, né? Tem muita gente jovem, muita gente muito engajada, a realidade do mundo hoje é mais participativa e mais parceira, então vou fazer um apelo para vocês dois, que têm sempre tratado o tema dos animais, para sempre fazer essa ponte, porque ela, com certeza, no final da linha, vai atingir de melhor qualidade, com menor custo, quem precisa, que é o animal. Obrigada, obrigado, viu? Desculpa. Vânia. Eu passo depois para a Cris fazer uma consideração, mas eu queria já adiantar que a Ambejur tem participado efetivamente das ações quando ela é acionada. Isso eu posso dizer pessoalmente e comprovar isso porque a Semana de Fomento à Cultura Equestre, que já acontece, nós vamos já realizar o 3º ano dessa semana, toda ela foi construída por veterinários. E vou citar aqui o nome do Roberto Delor, que tem sido o coordenador, né, o indicado pela Associação dos Médicos Veterinários, juntamente com o Dr. Frigeri e outros médicos veterinários que estiveram participando diretamente conosco nessas ações e também tem participado efetivamente das ações que a Câmara Municipal tem feito. Então, fica aqui o registro da importância que vocês estão tendo conosco, principalmente com nós, vereadores aqui, com a questão técnica, né, nos ajudando, da mesma forma que agora eu conheci a Daniela, que muito bem me recebeu no DEBEA, as meninas aqui do projeto Grupo Vida, né, e a Sara, que tem feito um trabalho também, não só no local da Pracinha dos Dogs, mas o projeto Pracinha dos Dogs, que é muito mais do que só um local, né? O projeto ele é muito mais do que o local. Então, eu fico muito feliz desta oportunidade de nós estarmos nesse debate aqui. E aqui, antes de fazer as considerações finais, eu queria só agradecer aqui aos funcionários da casa, o Lucas, a Fátima, a Érica, o Roberto, a Rose, a Tarsis, a Angélica, a Nair, a Vanderleia e o José Roberto. Né? Toda essa audiência pública ela está sendo transmitida ao vivo, né? pela TV Câmara e também colocada aqui à disposição de todos também pelo site da Câmara Municipal. Então, para a consideração final da Sara aqui, por favor. Leandro, meu amigo, essa vai para você. Para terminar, tomando a fala da doutora Vânia, não estou vendo ela aqui, mas está dando uma entrevista. A nossa preocupação, né, Leandro, desde quando eu comecei, doutora, sempre foi aquela guerra contra os animais de raça. Eles nos têm, nós protetores, como contra os animais de raça, à venda, né, Leandro? Eu estava comentando com o Cristiano agora que essa isenção de taxas, para nós que precisamos fazer os eventos, né, Regina, será maravilhoso, sem procedência, será maravilhoso. Porém, quando eu citei a preocupação da isenção, a nossa preocupação é essa. A gente luta dia a dia para baixar a população, para que nós não tenhamos os cachorros abandonados. E aí tem que existir uma preocupação de como vai ficar na cidade, que hoje está um absurdo, os canis de fundo de quintal. Porque, apesar da lei estar aí, apesar da gente ir no Maxi Shopping, eu ser tirada de lá várias vezes pela segurança do shopping, porque eu fico angustiada de ver aqueles cachorros na vitrine, outros ainda eles continuam colocando. Então, assim, até que ponto essa taxa vai dar liberdade para essas pessoas se estarem atrás dessa situação de continuar vendendo e a gente está liberando para essas pessoas? Quando eu disse isso, algumas pessoas citaram, a nossa preocupação é essa. Hoje, o maior número de abandonos, sim. Você vai na Pracinha dos Dogs, que hoje é um sucesso nas adoções dos cachorros, sempre tem um que comprou um bicho, o segundo ele está adotando. Então, são essas pessoas que a gente tem que realmente fazer conscientização para que não compre mais. Então, a minha preocupação, quando eu falei pela primeira vez que tem que ter critérios, é isso. A gente tem, né? A gente tem que colocar leis severas para quem continua ainda querendo
vender bicho na cidade. Nós estamos com uma demanda exorbitante de bicho abandonado de raça, exorbitante. Porque está se vendendo agora aquela raça que parece um pitbull, aonde o custo dele chega a 10 mil, a pessoa não tem R$2 para vacinar, eles usam o bicho por 6 meses e abandonam na pracinha. Só eu sozinha, eu já assimilei, eu já resgatei 12 animais na pracinha dos dogs. Entre deles, 3 pitbulls. Então, assim, não está brincadeira para quem está lá na área todo dia. Nós não temos a prefeitura para nos apoiar quando a gente tem que ter esse resgate, porque se liga no 56, a prefeitura diz que não pode fazer nada, e eu entendo. Então, assim, sobra para o protetor. Então, assim, ótimo que a lei venha aí para se fazer vários eventos, mas até quem é que vai poder fazer? O que nós vamos continuar fazendo com essa lei que ainda está vendendo na cidade, o que é uma vergonha? Porque existe uma lei municipal porque você não pode pôr cachorro em vitrine, você não pode expor o cachorro em internet, e Jundiaí é doida, ela vende bicho mesmo. Então, é esse o ponto que eu queria só finalizar. Tá bom, doutora? Eu passo a palavra aqui para a Cristina fazer sua consideração final. Olha, gente, uma das coisas que a gente tem uma premissa básica no Brasil, que nós somos um país democrático, e eu me orgulho muito de estar num país democrático, aonde nós temos a oportunidade como essa aqui. Então, é preciso que se diga o seguinte: está havendo um equívoco muito grande, aonde pessoas, não sei com que intenção, estão querendo fazer leis de proibição. Nada que é proibido funciona bem. As coisas não devem ser proibidas, as coisas devem ser regulamentadas e fiscalizadas. Não adianta se falar hoje que nós vamos extinguir a criação de animais de raça no Brasil. Tá? Isso não vai acontecer, porque as pessoas elas têm o direito de adotar um animal e também têm o direito de adquirir um animal de raça, sim. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser muito bem esclarecida. E é o médico veterinário, realmente, como a Vânia falou, aquele que sabe o que é bem-estar ou mal-estar ou maus tratos. Porque existe uma ideia muito grande de que muitas coisas são aparentemente erradas e outras são realmente erradas. Então, é preciso que se procure a verdade. Nós temos problemas com ONGs que não são adequadas, com abrigos, com acumuladores. Nós temos, sim, problema com canis. Por que não? Mas, veja, o ato de proibir vai facilitar ainda mais a clandestinidade. Ou vocês acham que proibindo um canil de criar, eles não vão criar, e não vai haver o tráfico, como há o tráfico de animais silvestres aí que está proibido. É preciso ser regulamentado. Então, eu acho que é preciso que a gente diga, não proibir. Não adianta fazer leis. Nós tivemos hoje uma reunião no Conselho Regional de Veterinária a respeito disso. Entendeu? Alguns deputados, alguns vereadores estão fazendo leis para proibir a criação de animais de raça. Eu acho que está havendo um equívoco muito grande com relação a isso. É preciso, sim, regulamentar. Tanto é que o nosso conselho está realmente pedindo para que nós voltemos a ter responsáveis técnicos dentro de todos os canis, de todas as ONGs e de todos os locais onde se mexa com animais, quaisquer que sejam. Esse veterinário tem que ser o responsável, sim, pela saúde e bem-estar animal. E tem que ser responsabilizado. E ele tem que saber o que ele faz. Inclusive em pet shops. Por que não? Que podem acontecer inúmeros problemas dentro de um pet shop. Tá? Então, a gente tem que ter, infelizmente, houve problemas, as lojas entraram com uma liminar, proibindo o conselho de ter o responsável técnico, e a gente está tentando resgatar isso, porém, o Rio de Janeiro já o fez, com muita propriedade. Regularizou a questão de pet shops, comércio de animais, canis, tendo um médico veterinário e sendo vinculado e registrado e fiscalizado pelo nosso Conselho de Medicina Veterinária. Então, eu acho que a gente tem, sim, que conversar muito sobre isso. Acho que o Legislativo tem mesmo que ouvir muito a parte técnica.
nós temos que nos juntar, ouvir todos os lados. Uma questão, para ser bem resolvida, ela tem que ouvir todos os lados. Ela não pode ser tendenciosa nem para um lado e nem para o outro. Agradeço, Cristiano. Obrigado, doutora Cristina. Aqui já caminhando aqui para os nossos finalmente, quero agradecer a todos que acompanharam, opinaram sobre o projeto de lei complementar 1054 de 2019, que isenta da cobrança de taxa às entidades que atuam na causa animal. Estamos construindo um projeto e é muito importante ouvir a opinião de todos nesta etapa. Por isso é essencial a audiência pública que aconteceu nesta casa, nesta noite. Agora, vamos reunir todas as sugestões aqui apresentadas. Encaminharemos ao jurídico da casa para a construção do texto final, seguindo o seu regimento interno. O debate desta noite nos forneceu subsídio, críticas, sugestões para aperfeiçoamento do projeto e mostrar que buscamos a mesma coisa, uma cidade que respeite e garante os cuidados aos nossos animais. Este é um dos trabalhos do Parlamento, ouvir e mediar, e fizemos isto nessa noite. Aproveito para convidá-los a participar da nossa Semana PET, que acontecerá entre os dias 4 e 13 de outubro. Essa semana surgiu através do projeto de lei 9.266 de 2019, que institui o Programa de Valorização do Animal de Estimação PET. Vamos promover uma semana dedicada exclusivamente à causa animal, com as ações, eventos e palestra. Agradeço aqui a mesa, a Regina, a Daniela, a doutora Cristina, a Sara e a todos vocês que acompanharam essa sessão. Encerrada a pauta e não havendo mais falas, agradeço a todos a presença e declaro encerrado esta audiência pública. Obrigado.